todo o estado. Acrelândia, Bujari e Capixaba, as mínimas são de 15 graus e a máxima de 26. Em Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia, a mínima é de 14 graus e a máxima de 27. Já em Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão e Mâncio Lima, a mínima é de 16 graus e a máxima de 27. E em Plácido de Castro, Porto Acre e Rio Branco, as mínimas seguem com 15 graus e as máximas com 26 graus. Então parece que a gente vai realmente entrar naquele período de estiagem, né, de pouca chuva, de altas temperaturas. E é isso, Murilo. Mais tarde eu volto para falar com você também sobre a Semana do Migrante, que vai acontecer durante toda essa semana. Começa hoje e aí eu vou trazer mais informações sobre essa programação. Fica ligado e daqui a pouco eu volto. Eu volto com você, Murilo. Com certeza, Ana Paula. Ana Paula, que está voltando hoje nas nossas participações ao vivo do Bom Dia. Você que registrou a participação dela junto com a gente, manda para a gente que a gente mostra aqui ao longo da nossa edição. Ana, obrigado pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco você volta aqui no seu Bom Dia Acre. Bom, a gente agora vai seguir em frente com o BDA para te falar sobre as notícias policiais. Infelizmente, vamos mostrar para você mais um caso envolvendo um suposto racismo em uma denúncia. Um homem negro denunciou que foi vítima de racismo e agressão por policiais militares. Um vídeo mostra o momento em que o homem recebeu um mata-leão de um dos policiais durante uma abordagem em uma praça pública de um bairro aqui da capital acreana. E quem vai contar mais detalhes sobre esse caso é o repórter Eudérico Silva. Esse vídeo foi gravado na tarde da última quinta-feira por um morador que estava em uma praça do bairro Vitória. Nas imagens, é possível observar 3 policiais militares abordando um homem negro. Um dos policiais dá um mata-leão nele e, em seguida, sobe em cima do rapaz. Na sequência, o policial procura por um celular no bolso do homem e o derruba no chão. Em outro momento do vídeo, o homem aparece algemado, sendo levado até uma viatura com a presença de pelo menos 7 policiais. A mulher do homem preso, que está grávida, e as filhas, sendo uma de 1 ano e 11 meses e outra de 8 anos, acompanharam toda a ação. O homem conversou com a nossa equipe e, por medo, preferiu não se identificar. Não tive como nem dizer o meu nome, porque eu estava sendo enforcado no momento. E a partir desse momento que ele me enforcou, os parceiros da guarnição já vieram jogar spray de pimenta no meu rosto várias e várias vezes. Dentro da viatura, jogaram mais spray de pimenta no meu rosto, me bateram. O rapaz, o PM que estava no vídeo aqui me enforcando, ele me deu 5 murros dentro da viatura. E no translado daqui até a delegacia de flagrantes, eles pararam na viatura em outro canto, na rua, não sei dizer aonde. Voltaram lá no camburão, mais spray de pimenta no meu rosto e me bateram novamente, sendo que eu estava algemado, sem nenhuma possibilidade de me defender, nem colocar a mão no rosto para estar defendendo as agressões. Segundo o homem, na delegacia de flagrantes, com a presença de um advogado, ele foi liberado. Ainda de acordo com ele, outras pessoas que estavam na praça também foram abordadas pelos policiais. Ele afirma também que os militares ameaçaram jogar spray de pimenta nas filhas dele e em outras crianças que estavam na praça. A mulher dele também teria sido xingada. O homem diz que com ele a polícia não conseguiu encontrar nada ilegal. No meu bolso, de posse minha, não encontraram nada além do meu celular, o celular da minha filha e a minha carteira. E no momento, como eu falei, que ele me abordou, a primeira coisa que ele falou foi: você é preto, você é suspeito. O homem diz que pretende denunciar os policiais na corregedoria da Polícia Militar. Na próxima segunda-feira, ele conta que vai fazer um boletim de ocorrência e exames de corpo de delito. Como teve o ponto facultativo na quinta e na sexta, na segunda-feira eu vou fazer o boletim de ocorrência, certo? Vou fazer o exame de corpo de delito e eu vou, juntamente com o meu advogado, na corregedoria da Polícia Militar, eu vou abrir uma representação, sim, contra essa guarnição, contra esses policiais. Moradores do bairro Vitória fizeram cartazes pedindo respeito e denunciando a abordagem policial. O homem, que trabalha como auxiliar administrativo e é estudante de uma instituição pública de ensino superior da capital, acusa os policiais militares de racismo e agressão. Pelo crime de racismo, porque eles
Porque o que eu sofri aqui foi um ataque racista. Infelizmente, no século XXI, a gente ainda sofre esses tipos de situações. Em nota, a Polícia Militar esclarece que a guarnição de serviço realizava patrulhamento pela rua Luiz Gonzaga, mais precisamente no entorno da praça do referido bairro, quando duas testemunhas que estavam sentadas em um banco da praça apontaram para um grupo de pessoas que estava a cerca de 20 metros em um local conhecido pelas guarnições como ponto e venda e uso de drogas. Ao se aproximar do local, o policial comandante da guarnição verbalizou com o cidadão para realizar a devida abordagem. Isso segundo a polícia. No entanto, o homem levantou do banco e empreendeu fuga, desobedecendo os comandos da abordagem. Segundo a nota, ao passar próximo a um quiosque da praça, um homem levou a mão à boca, colocando algo que parecia ser entorpecente enquanto corria. O comandante da guarnição segurou pela camisa, sendo que o homem continuou se debatendo e resistindo na tentativa de fuga. A nota ressalta que a guarnição se utilizou do uso de força moderada necessária para conter o homem com o uso de técnicas de imobilização. No entanto, ele continuou resistindo por cerca de mais de 2 minutos após ser contido com o uso de algema. Em seguida, a guarnição fez o percurso que o homem havia feito e encontrou ao lado do quiosque uma trouxinha de cocaína. Ainda segundo a nota, as duas testemunhas que estavam na praça foram entrevistadas e relataram que o homem sempre vai à mesma praça para fazer uso de entorpecentes. E, segundo a polícia, ele foi conduzido à delegacia de flagrantes. A nota diz ainda que a Polícia Militar do Acre, como sempre faz, deve abrir procedimento para apurar quaisquer denúncias de irregularidades relacionadas às abordagens e atividades fins dos policiais militares. A gente vai acompanhar todo esse trabalho de investigação e apuração para trazer para você as atualizações aqui nos telejornais da Rede Amazônica. Na tarde do dia 17, a Polícia Militar do Acre, através do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, o GIRO, apreendeu um adolescente de 16 anos no bairro Parque das Palmeiras que estava com entorpecentes e tinha um mandado de busca e apreensão em aberto. Em ronda pelo bairro, a guarnição avistou o jovem que, ao perceber a presença da polícia, tentou fuga e se desfez de alguns objetos. Ao ser detido, foi encontrado com ele um saco plástico contendo 14 trouxinhas de uma substância aparentando ser cocaína e R$60 em dinheiro. O menor afirmou ser membro de uma organização criminosa e que já havia sido conduzido à delegacia por 5 vezes, tendo sido apreendido e foi levado para a DEFLA, onde notou-se que havia um mandado de internação para o mesmo. Em Rio Branco, a busca por atendimento médico para o público infantil está cada vez maior. Os leitos para internação estão com quase 90% de lotação. E isso preocupa a Secretaria Estadual de Saúde. Nesta semana, as taxas de ocupação dos leitos de unidade de tratamento intensivo especializados em pediatria ficaram praticamente lotados por conta do aumento das síndromes respiratórias, assim como os leitos de unidades de cuidados intermediários e os leitos infantis. Isso de acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Acre. O Acre está entre os estados com destaque no aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. A secretária adjunta de Atenção à Saúde fala sobre as taxas de ocupação. A gente tem observado que a gente tem trabalhado numa lotação de 95% a 100%, por isso a preocupação na abertura desses 10 novos leitos dentro do Hospital da Criança, e essa média de ocupação ela tem se mantido por longo período. Quando a gente observa o dado epidemiológico, a gente vê a ascensão dos casos, isso casa com a ocupação que a gente está tendo hoje e por isso a gente está agindo e abrindo esses novos leitos agora. As unidades de saúde para crianças têm recebido um maior fluxo de pacientes, muitos com necessidade de internação e cuidados intensivos. As síndromes respiratórias elas agudizam um pouco nesse período, então houve um aumento tanto da procura como das internações. De acordo com a CESACRE, a saúde do Acre já está preparada para esse aumento na busca por atendimento e descarta a possibilidade da ocupação de 100% dos leitos. A gente não está trabalhando com essa perspectiva de ocupação de 100%, até porque dentro do pronto-socorro a gente tem 10 leitos. Então, a gente lota o Hospital da Criança e a gente fica com a retaguarda sempre de ter leitos pediátricos também no pronto-socorro e na UPA do 2º Distrito também, onde a gente montou a unidade Sentinela. A gente vem trabalhando
nessa perspectiva de abertura de novos leitos e conformação dos serviços para atender essas situações. Os dados epidemiológicos são claros, eles mostram mesmo a ascensão esses casos de síndrome gripais. Nós já abrimos mais 10 leitos no Hospital da Criança e agora a gente está preparando para abrir mais 10, que aí a gente vai totalizar 70 leitos no Hospital da Criança, fora as UTIs neonatais que estão sendo abertas no Santa Juliana, e a gente hoje também está recebendo um apoio do Estado de Minas, através do secretário de Saúde de lá, que fez a doação de 5 berços neonatais aquecidos para o estado do Acre. Pois é, situação preocupante também na área da saúde e tomara que essa situação toda passe. Lembrando que seu filho apresentar qualquer sintoma de síndrome gripal, realmente é para levar para um médico, uma unidade de saúde, que vai estar com esse atendimento para que você possa que o seu filho possa receber todos os cuidados médicos adequados. E a gente espera também que a saúde se mobilize para atender toda essa demanda e não hajam problemas. A gente vai seguir em frente com o seu Bom Dia Acre para a gente fazer a nossa conexão com a CBN Amazônia Rio Branco. O Richard já está aqui comigo no estúdio do Bom Dia Acre para falar para a gente sobre os principais destaques dessa segunda-feira. Não é isso, Richard? Bom dia para você. É isso mesmo, Murilo. Bom dia para você, para quem nos acompanha no BDA nessa segunda, seguindo ainda esse assunto que a gente está falando sobre saúde. Ela já deu alguns detalhes aí no final da reportagem, mas o Acre recebeu 2 incubadoras e 3 berços aquecidos que foram doados pelo governo de Minas Gerais para instalação em UTIs e CTIs pediátricas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, que solicitou os equipamentos para a saúde do Estado mineiro, essa medida ela faz parte de esforços para ampliação de leitos e enfrentamento às síndromes gripais aqui no nosso estado. Esse material, como você vê nas imagens, ele foi transportado por uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, ele destacou, claro, que esses equipamentos são essenciais para o tratamento de crianças com síndromes graves, síndrome respiratória aguda grave, de acordo com o boletim Infogripe, que foi divulgado na sexta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz. O Acre hoje está entre os 5 estados que apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo para esses casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente aí nas crianças, que são as mais afetadas atualmente por essa situação aqui no nosso estado. Então, com certeza, um reforço muito importante para a nossa saúde pública aqui, né, Murilo? Importantíssimo, Richard, até porque os casos eles não param de aumentar e agora com esse período seco chegando, serão dias quentes, noites um pouco mais frias. Exatamente. E aí fica mais difícil para a saúde. Com toda certeza. Vem fumaça daqui a pouco chegando, o tempo mais seco. A gente sabe que infelizmente não deveria, mas as queimadas vêm por aí, já tem trabalho sendo feito de prevenção, de combate, mas a gente sabe que muitas vezes não dá conta. Então, com certeza, um reforço importante nesse período mais seco para ajudar nossas crianças, adolescentes, para não terem casos mais graves de síndrome respiratórias, viu, Murilo? Muito bem. Richard Laureano junto com a gente aqui no Bom Dia Acre, ele, a Rádio CBN Amazônia Rio Branco, sempre trabalhando todos os dias para levar as informações para a gente pela 98,1 FM pelo site cbnamazônia.com. Obrigado, Richard, pela sua participação e até mais tarde. Obrigado, Murilo. A gente se fala aí decorrer da semana, trazendo sempre mais informações. Um bom dia para todos. Bom, e a gente vai para nossa primeira pausa aqui no seu Bom Dia Acre. Na volta, a gente vai ter mais detalhes sobre o Circuito Junino 2023 aqui em Rio Branco. A quadrilha Matutos na Roça foi a grande vencedora e você vai ver ainda mais informações sobre o Dia do Migrante, esse dia que tem toda uma programação voltada aos migrantes aqui no nosso estado. E tem também mais informações sobre o comércio, como é que a economia está nesse período de festas juninas. A gente volta já já, ainda hoje tem as informações do esporte acreano e você pode continuar enviando suas fotos para a gente pelo 99211-2930 ou marcando a gente nas redes sociais pelo @BomDiaC. Estou esperando pela sua participação, manda para a gente a sua foto, seu vídeo, de como é que, sua foto, aliás, de como é que você está acompanhando o Bom Dia Acre nesta segunda-feira. Agora, 7h51 na capital acreana, a gente volta já já. De volta com o seu Bom Dia desta segunda-feira, para te passar agora as informações direto de Brasília.
A região norte é a região do país onde a menor parte dos domicílios tem acesso à rede de esgoto. Apenas 31% das moradias estão ligadas ao sistema. A falta de saneamento impacta na saúde e gera transtornos à população. O registro foi feito por uma moradora do Acre. Ela mandou o vídeo para a nossa produção. Olha aí, o esgoto, não sei o que está acontecendo, encheu e ele fez isso daí tudo, só lama. Na capital Rio Branco e no interior são vários os flagrantes, como o que você acabou de ver. E esse mesmo drama é vivido ainda pela população de outros estados da região. Segundo o IBGE, na região norte, apenas 31,1% dos domicílios têm acesso à rede de esgoto. O Amapá tem a situação mais complicada. No estado, o percentual é de 23,1%. Os dados do Instituto mostram o caminho complicado que o governo tem para atingir a meta imposta no Marco do Saneamento. O governo federal quer que daqui a 10 anos, em 2033, o índice seja de quase 100% dos domicílios em todo o Brasil. O presidente do Instituto de Pesquisa, Meio Ambiente e Inovação, Eugênio Cardoso, falou que o levantamento do IBGE mostra características de desigualdades sociais no país. Grandes centros urbanos como São Paulo têm taxas de acesso à rede de esgoto que passam dos 90%. Houve, de certa forma, uma negligência por parte de muitos governos com relação ao norte e ao nordeste. Essas duas regiões, principalmente, elas ficaram muito atrasadas em relação ao trabalho de saneamento. Saneamento, no caso, de água tratada e esgoto tratado. Eugênio acredita que 10 anos é um prazo curto para realizar as intervenções que precisam ser feitas. Você tem o Amapá com 20%, você tem Roraima com 20 e poucos %, o próprio Belém tem 28% de saneamento. Então, a região norte ainda vai demorar bastante tempo. Eu acredito que esses 10 anos não serão suficientes para a gente poder alcançar a universalização na região norte. O saneamento básico afeta diretamente a saúde da população. Este médico explica que uma comunidade que não tem rede de esgoto adoece mais. O saneamento básico significa o controle das situações de risco, principalmente de doenças infecciosas e contaminantes. Então, o investimento em saneamento básico é um fator protetor da sociedade. Nesse cenário, as crianças são as que mais sofrem. São as crianças, principalmente de uma faixa etária que tem menor discernimento. Então, eu diria que principalmente as da primeira infância, que é até 6 anos, mas até 12 anos você é atingido. Bom, e a concessionária de saneamento do Amapá, que cuida da área no estado, informou que tem conhecimento da realidade e que assumiu as operações de água e esgoto no estado em julho do ano passado. A empresa diz que já investiu mais de 100 milhões de reais em seus primeiros meses de atuação e quer mudar esse cenário no menor tempo possível. Bom, a gente segue falando ainda sobre saneamento básico, mas agora com a Tasta, trazendo para a gente as principais informações do G1 Acre. A Tasta que vai começar a falar sobre justamente essa situação do saneamento básico aqui no nosso estado. Tasta, esse saneamento básico, na verdade, está em falta, não é isso? Bom dia para você. Exatamente, bom dia. Murilo, bom dia para todo mundo que nos acompanha aí pelo Bom Dia Acre. Olha, na verdade, a gente vai agora regionalizar esses dados que a gente acabou de ver aí, né? O Acre tinha menos da metade dos seus domicílios conectados à rede de esgoto no ano passado, viu? Os dados são da divisão de características gerais dos domicílios e dos moradores 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD contínua, divulgada aí pelo IBGE. De acordo com o Instituto, o percentual médio de domicílios ligados à rede de esgotamento sanitário aumentou 7,3 pontos percentuais, saindo de 40,4% para 47,7% entre 2019 e 2022, viu? Segundo o IBGE, o Acre tinha no ano passado 281 mil domicílios particulares permanentes, sendo 260 mil de casas e 21 mil de apartamentos. Do total de domicílios, 223 mil são urbanos. Destes, 47,7% tinham esgotamento sanitário por rede geral coletora, outros 11% tinham fossa séptica ligada à rede geral,
A mesma pesquisa também mostrou que dos 281 domicílios estimados pela PNAD contínua, no Acre, 262 mil possuíam água canalizada, o que representa aí um aumento de 5,1 pontos percentuais em relação a 2016. Os domicílios com acesso à rede geral de abastecimento de água correspondiam a 167 mil do total de unidades domiciliares do Estado. Segundo a situação do domicílio, observa-se que entre os 223 mil em situação urbana, 99,2% possuíam água canalizada e 73,2% dispunham de acesso à rede geral de abastecimento de água, ao passo que entre os 2 mil em situação rural, os percentuais alcançaram aí 68% e 3,2% respectivamente. Então são dados aí para a gente avaliar essa questão do saneamento básico, Murilo, que não é novidade, né, que a gente tem esse déficit realmente no nosso estado. Quando se fala de município, esses números de falta de saneamento básico, água canalizada, são ainda maiores, né? Então, como a gente viu aí na reportagem de Brasília, e é uma coisa básica, né, que leva também a você proteger saúde, né, questão de saúde pública acima de tudo. E é importante frisar, Tácita, que a gente sempre tem essa problemática levantada a cada ano, mas é simplesmente porque é um direito básico ao qual a população tem, mas infelizmente os nossos governos ainda não encontraram uma solução definitiva para isso, que é muito ruim, porque aqui, pelo nosso estado, por exemplo, a maioria da população não tem acesso a esse direito. Exatamente, inclusive outros estudos e outras reportagens que a gente fez, Murilo, já apontavam inclusive também um despejo, né, desse esgoto no Rio Acre, que também é outro problema também que precisa ser resolvido. Então a gente percebe realmente que talvez essa questão tenha que ser vista com mais, né, com mais foco, com mais importância e sendo prioridade, com certeza. Com certeza, tem que ser dada a devida importância que ela merece. Agora a gente muda de assunto, Tácita, porque a gente vai falar sobre a polêmica estrada que cortaria o Parque Nacional da Serra do Divisor, entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru. Teve uma decisão judicial sobre isso, né? Exatamente. Teve sim, Murilo, decisão favorável à ação civil pública ingressada aí por ONGs e associações ambientais do nosso estado, viu? A Justiça suspendeu as obras da estrada entre Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e Pucallpa, no Peru. No projeto, a estrada cortaria o Parque Nacional da Serra do Divisor e várias terras indígenas para ligar o Acre a Pucallpa. Em novembro de 2019, foi dado o início do trabalho, né, com a abertura de uma trilha de cerca de 90 quilômetros até o município peruano de Pucallpa. Desde então, foram desencadeadas aí várias discussões. Um estudo, inclusive, apontou que a estrada deve gerar um prejuízo social de 960 milhões de reais. A Justiça aí orientou que o DENIT elabore estudos prévios de viabilidade técnica e ambiental, consulte as comunidades tradicionais que serão impactadas pelo empreendimento e o reconhecimento do direito dos povos indígenas isolados que vivem na região. A Justiça também proibiu o IBAMA de promover o licenciamento do trecho da BR-364, que já se encontra sob sua análise, enquanto não for realizada a mesma consulta aos povos indígenas e comunidades tradicionais, direta ou indiretamente afetados pelo empreendimento, bem como, enquanto não for realizada pela FUNAI, a qualificação do estudo de referência número 64, que é um estudo dos isolados do Igarapé Tapada, com o objetivo de confirmar a presença dos povos indígenas isolados na região impactada pelo projeto. A gente viu imagens aí do Parque Nacional da Serra do Divisor, eu estive lá esse ano, né, Murilo? É um dos maiores parques em questão de biodiversidade, né? O Parque Nacional da Serra do Divisor, como a gente está vendo aí, além de ser essa beleza natural, né, além de trazer essa questão do turismo para o nosso estado, ele é cenário e foi de lá que saíram importantes pesquisas com relação à fauna e flora do nosso estado e do nosso país, porque nós temos espécies endêmicas apenas encontradas lá na região. Então, essa é uma discussão que está reforçando o que deveria ter sido feito desde o início, Murilo, né? Eu falava na CBN hoje mais cedo que você, na sua casa, quando você vai fazer uma obra, você não faz sem planejamento, sem ouvir as pessoas da casa, né? Então, como é que você faz um planejamento de uma obra dessa, que é de um grande impacto, sem um estudo? Né? O que a Justiça aí acatou foi um pedido das associações
com o básico, né, que é o estudo em uma análise ambiental. E esse levantamento deve ser feito porque o Parque Nacional da Serra do Divisor tem, como a Tasta citou, riquezas valiosíssimas, de grande importância, estudo científico, biológico e entre outras áreas. Então, é um estudo que deve ser considerado levantado e, principalmente, a gente sabe a importância econômica das malhas viárias, das rodovias pelo nosso país, mas também deve ser respeitado o direito ao território dos povos indígenas e também o direito à preservação de suas culturas e também dos seus ambientes onde eles vivem. Então, tudo isso deve ser levado em consideração de fato. Tasta, obrigado pela sua participação, um excelente dia para você. A gente volta a se falar mais tarde. Obrigada, até mais, Murilo, para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, a gente segue agora falando de festa junina. Santo Antônio, São João e São Pedro são considerados os patronos das festas juninas. Em todo o Brasil, essas comemorações fazem parte do calendário cultural e são um bom retrato da nossa diversidade. No Acre, claro, isso não é diferente e o comércio está bastante animado com esse período de arraiais que apenas começou. No comércio da capital acreana, as decorações dão um indicativo. Estamos na época das bandeirolas, fogueiras, quadrilhas e comidas características desse período. Juninas, julinas ou agostinas, as festas caipiras são uma paixão local e, por isso, se estendem por um período que vai além do mês de junho. Coordenadora de uma escola, a Kátia e outras companheiras de trabalho vieram até o centro da cidade em busca de produtos que serão utilizados em uma das barracas da festa que será realizada nos próximos dias. Gosto muito e o local de trabalho da gente, a escola que a gente trabalha, né, a gente faz até competição. E aí os setores se viram nos 30 para cada um fazer melhor do que o outro, né? A temporada de arraiais já começou e o comércio especializado na venda de produtos caipiras já comemora o crescimento nas vendas. Por aí o mês entrou assim em mês de junho com muita procura, as vendas estão aquecidas, a empresa se preparou bastante, nós temos todos os itens que diz respeito às festas juninas. Outros segmentos também agradecem a chegada desse período e registram alta. É o caso das costureiras, que aproveitam para faturar um bom dinheiro extra na confecção das roupas utilizadas pelas quadrilhas. A Ariana já dançou bastante e agora é a responsável por fazer as fantasias de uma quadrilha bastante famosa do circuito junino de Rio Branco. Sim, muito, porque a partir das festas juninas foi que eu comecei a priorizar ter conhecimento, né? A partir que eu comecei a fazer meu curso de artes cênicas, que é voltado para o figurino, conheci novas pessoas, tive novos empregos, tive várias oportunidades, tudo a partir das quadrilhas juninas. É uma festa sempre muito bacana. E falando em festa, na primeira noite de apresentação das quadrilhas do Circuito Junino aqui de Rio Branco, muitas cores, dança e alegria marcaram as festividades. Vamos acompanhar um pouco desse trabalho na reportagem do Júnior Andrade e do Aldo França. Ah, o São João, uma festa linda de se ver. Mas para ficar tudo assim, tão bonito, os trabalhos começam muito antes de qualquer anarriê. A preparação começa mais cedo do que muitos imaginam. Desde as 8. Hoje eu tô desde as 8 horas. São quase 4, ainda vai demorar umas 3 horas. Porque a gente começa muito cedo para entregar todas as meninas prontas até às 17 horas. A rainha da quadrilha está se arrumando há bastante tempo. Comecei a me arrumar ontem de manhã. A Explode Coração, como é chamada, é uma verdadeira família. Tem de tudo aqui dentro. O nosso tema esse ano resume muito bem o que a gente é, né? É uma novela, cada dia é um capítulo diferente. E é isso, a gente briga, a gente se abraça, a gente grita, a gente chora, a gente erra, a gente acerta, todo mundo junto, uma família. Cada detalhe conta na hora do todo. Seja uma pequena lantejoula colocada em um sapato, até a preparação
da rainha da noite. O amor que eles colocam em cada detalhe faz toda a diferença para que tudo seja nada menos que perfeito. Após toda a preparação, o grande momento finalmente chegou e eles já estão prontos. Agora é só pôr em prática tudo que eles tinham ensaiado. Explode! Depois de muita preparação, o resultado vem com felicidade, pois todo o trabalho feito em equipe deu resultado e agora é celebrar. A sensação de dançar a quadrilha hoje foi assim extremamente diferente. Estou um pouco assim muito emocionada, né? Porque entregar o que a gente entrega é muito difícil e assim, e ver que o público amou foi incrível. Assim, eu estou muito mais emocionada do que feliz, mas assim, é uma mistura dos dois. Esse ano, a primeira colocada, além de levar R$8.000 para casa, irá representar o município lá no Distrito Federal, em Brasília, no Arraial Brasil. E claro, as expectativas para levar esse prêmio são muito altas. A gente veio para apostar no municipal, como se fosse um grande ensaio aberto, para no estadual a gente realmente se jogar de cara. O evento vai até domingo, dia em que a quadrilha vencedora será anunciada. É uma grande festa todos os anos aqui na nossa capital e tem mais vindo por aí. A programação do tradicional Arraial Cultural, que é organizado pelo governo do estado, foi divulgada no último sábado. Serão 6 noites de diversas atrações no calçadão da Gameleira. Quem vai contar mais pra gente sobre esse festejo é o repórter Eudérico Silva. A sanfona traz o ritmo e os quadrilheiros a dança. Preparar para o grande túnel, começar. A Evelyn já aprendeu esse comando. Ela vai dançar quadrilha pela primeira vez. Tá sendo muito pegado e eu espero que vale a pena, né, o esforço, porque a gente tá dando o sangue lá. As quadrilhas juninas estão na expectativa para o Arraial Cultural. O evento é organizado pelo governo do estado. Do dia 27 de junho a 2 de julho, o público vai poder curtir música, dança e comidas típicas. O concurso de quadrilhas é o momento mais aguardado do Arraial Cultural, que nesta edição terá a apresentação de 14 quadrilhas, da capital e do interior do estado. No primeiro dia de Arraial haverá a escolha do Casal Caipira Mirim e Rainha da Diversidade Caipira. Já a competição do concurso estadual de quadrilhas começa a partir do segundo dia de evento. O grupo vencedor irá representar o Acre em um festival nacional no Pará neste ano. A Gameleira será o local do Arraial Cultural. O ponto turístico foi atingido pela enchente do Rio Acre em abril, mas passou por reforma e, após avaliação da Defesa Civil, foi liberado para o evento. Entre os espaços tradicionais da festa estão a Arena dos Folguetos, a Barraca das Tradições, a Casa da Farinha, o Quintal dos Quitutes e o palco Saudade do Seringal, onde os artistas locais terão a oportunidade de se apresentar. 21 bandas locais estarão abrilhantando, espaço que vai atender as crianças, as pessoas da maior idade. É um arraial preparado com muito carinho, com muito amor para a nossa querida população. 12 quadrilhas estarão aqui abrilhantando e nós temos, olha que coisa interessante, nós temos várias quadrilhas do interior, vem até de Santa Rosa, nós enviamos o convite, estamos apoiando esse evento que é importante. Preparar uma festa maravilhosa como essa, nós precisamos que vocês venham usufruir desse espaço. Está sendo feito, como eu disse, para vocês. Isso, nós já fizemos uma parceria, aliás, esse arraial, como o nosso governador solicitou, é feito com parceria entre várias secretarias, a Fundação Elias Mansur, a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, já abriu inscrição para que as pessoas pudessem fazer, né, as suas ofertas, as suas propostas. E nós teremos aqui a economia solidária, várias bancas com espaço bem típico, tudo com a cara de uma festa junina.
Bom, então serão grandes noites desse mês de festas juninas aqui na nossa capital e a gente espera que sejam de muita festa. A gente segue falando sobre as festas juninas, agora voltando a falar sobre o circuito junino, porque com o tema Dê a Vida à Sua Imaginação e com um enredo repleto de bonecos e bonecas de pano que retratam a história de uma personagem que não poderia dançar os festejos juninos por seus pais serem conservadores e deu vida à sua imaginação através dos bonecos e bonecas de pano, a quadrilha junina Matutos na Roça, que tem seus treinos em uma quadra no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, foi a grande campeã do 15º Circuito Junino de Rio Branco, que aconteceu durante os dias 15 e 18 de junho. Entre esses dias, aqui na capital, a Junina Matutos na Roça, além de ganhar uma premiação em dinheiro de aproximadamente R$13 mil, irá representar o Acre no Circuito Nacional em Brasília no mês de agosto, tendo a hospedagem e passagem garantidas pela Prefeitura. A Matutos na Roça reúne em torno de 90 pessoas entre os brincantes, apoio e todo o elenco da quadrilha junina, que é heptacampeã. A nossa produção conversou com o coordenador Jimmy da Silva, que disse que está muito feliz com a vitória, mas agora irão correr atrás de recursos para conseguirem se alimentar durante todo o percurso até o Arraial Brasil. Vai ser uma jornada bem intensa e a gente deseja todo sucesso para eles, que eles consigam suprir todas as condições para competirem em mais esse desafio. E agora vamos voltar a falar com a repórter Ana Paula Xavier, que está acompanhando uma programação da Semana Nacional do Migrante. E nesta manhã são realizadas, na verdade, algumas ações com os migrantes aqui na nossa capital. Ana, muito bom dia para você. Como é que está sendo feita essa Semana do Migrante aqui em Rio Branco? Então, a Semana do Migrante começa hoje, dia 18, e vai até o dia 25. E para falar, sobre essa programação, nós estamos aqui com a Aurinete Brasil, que é da Pastoral do Migrante da Diocese de Rio Branco e da Caritas Brasileira. Muito bom dia, Aurinete, obrigada pela sua participação. Fala para a gente como que foi pensada essa programação e o que vai ter de ação durante toda essa semana. Bom dia e obrigada por esse momento para a gente conversar um pouco sobre o que é a Semana do Migrante. Há 38 anos, nós realizamos, como CNBB, Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, por meio do Serviço Pastoral dos Migrantes e também outras instituições que colaboram em nível nacional para que haja uma semana dedicada ao migrante, refugiado e apátrida. E nós, por sermos região de fronteira, estamos acompanhando, preparamos esse momento, essa semana, com algumas atividades e que tem a ver também, essas atividades têm a ver com a nutrição, com a segurança alimentar também desse migrante. A migração e a fome, fazendo também uma alusão à campanha da fraternidade deste ano, que foi Fraternidade e Fome. Então, a fome, ela caminha com o migrante. Não que todo migrante tenha fome, mas é que nesse percurso, às vezes a pé, às vezes de carona, às vezes até mesmo de ônibus, você precisa ter uma segurança alimentar. Então, este ano, a equipe nacional se debruçou sobre esse tema para trazer também os aspectos da fome, da segurança alimentar, mas também de outras situações pelas quais os migrantes passam no percurso. Sair de sua casa, sair do seu ambiente, sair do seu país não é fácil, nem como turistas. Imaginem quando você faz uma migração forçada, ou por uma situação climática, ou por uma situação política e social no seu país, que é o que tem acontecido também aqui na nossa região de fronteira. Então, esta semana, nós iniciamos ontem a abertura em todo o país, com a missa de abertura em todas as dioceses, e aqui não foi diferente, foi na Catedral, um momento muito bonito, e vamos seguindo. Hoje estamos aqui na Imaculada Conceição, o dia inteiro, atendendo com as escutas, com também os cadastros, para que a gente possa, como pastoral, como diocese, fazer um acompanhamento também diário a esse migrante que chega e que precisa ser acolhido. Aurinete, você falou a preocupação com essas fronteiras, Então, assim, vai ser aqui na capital a ação também, mas também em Brasileia, que ali é mais próximo ainda da fronteira. E quais são os atendimentos que vão acontecer?
Nós vamos fazer um atendimento desde aqui, Rio Branco, até Assis Brasil, porém, mais efetivamente, em Rio Branco e em Brasileia. Nós temos atualmente 3 casas de passagem, uma em Assis Brasil, uma em Brasileia e um em Rio Branco, que nós acompanhamos e fazemos um trabalho coletivo com o governo do estado do Acre, com as secretarias de estado e também com as prefeituras. Então, que atendimentos que esse migrante precisa? Primeiramente, quando ele chega, informações, segurança na fronteira, como ele consegue fazer todo esse translado, chegando em Assis Brasil, onde ele deve se dirigir, que documentação que ele precisa ter para dar entrada também aqui no país e permanecer. Então, todas essas orientações nós vamos dar e também estaremos aqui hoje com atendimento de vacinação, teremos um bazar solidário, teremos também um momento de roda de conversa sobre migração e segurança alimentar, teremos um momento também em que nós vamos tratar as diversas situações que ainda acontecem em pleno século XXI, a xenofobia ainda é muito forte entre nós e para com esses que chegam. Então, quem chega precisa ser acolhido, precisa ser orientado e precisa saber quais os direitos e também quais os deveres para permanecer no nosso país. Aurinete, você falou que não vai ser só aqui na igreja, né? Tem outras ações. Aproveita também para convidar as pessoas para participar de alguma forma, para ajudar de alguma forma, se é que a pessoa que está em casa pode ajudar, né? Se a igreja tem como receber essas ajudas, né? Aproveita esse momento. As doações voluntárias, tanto humanas, quando as pessoas se colocam a serviço, como também as doações. Elas são muito bem-vindas e fazem a diferença no nosso trabalho. A maioria de nós é voluntário, trabalha mesmo por amor à causa, e a gente agradece as pessoas que quiserem doar. Às vezes tem um utensílio doméstico, uma roupa, alguma coisa que você não está mais utilizando, mas que ainda está em bom uso e que podem chegar também para esses migrantes. Além disso, nós temos uma conta, se alguém depois desejar o número dessa conta, a gente pode disponibilizar para a reportagem, para que você também possa fazer suas doações. A gente trabalha com prestação de contas, a gente faz compra de alimentos, às vezes precisa de uma passagem e o Estado não tem condições naquele momento e nem a Prefeitura, então a gente também apoia alguma situação de saúde. Então nós estamos também recebendo todo e qualquer tipo de doação. E amanhã, já aproveitamos aqui o momento para convidar para o seminário que vai acontecer no Ministério Público. É uma agenda integrada com a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e que nós estaremos lá para um grande debate sobre os avanços que temos alcançado aqui nessa região de fronteira, que não são poucos, né? A gente já tem aí as casas de passagem, temos também alguns atendimentos já que já fazem a diferença lá na fronteira. Quando esse migrante chega aqui em Rio Branco, ele já chega, como que a gente diz, um pré-atendimento. Então, esse pré-atendimento acontecendo desde lá da fronteira, aqui já facilita também para a equipe de acolhida. Tá certo, Aurinete. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Então é isso, a Semana do Migrante, como a Aurinete falou, é muito importante, né? A gente vive aí num estado de fronteira, então é muito importante trabalhar, né, toda essa temática. E nada melhor do que trabalhar durante uma semana, começa hoje até o próximo dia 25. Então é isso, eu volto com você. Obrigado, Ana Paula, pelas suas informações. Um bom trabalho para você e um bom retorno aqui para a Rede Amazônica. É importante esse trabalho realmente para assistência aos migrantes aqui no nosso estado. Agora a gente vai para o quadro Seus Direitos. Bom, hoje vamos falar sobre os direitos da pessoa idosa. Quem já está aqui nos nossos estúdios é a defensora pública Bárbara Abreu. Defensora, seja bem-vinda ao Bom Dia Acre. Obrigada, bom dia. Bom, defensora, para a gente começar, a gente está no Junho Violeta, que é o mês dedicado ao combate à violência contra a pessoa idosa. A pessoa idosa que, a partir do momento que ela entra nessa faixa etária acima dos 60 anos, ela já garante alguns direitos, inclusive patrimoniais e financeiros, além, claro, de benefícios sociais.
Isso. O mês de junho é um mês muito importante. Na verdade, todo mês é importante que a gente combata e tente prevenir a violência contra o idoso. Contudo, assim como nós temos os meses comemorativos da criança e do adolescente, também da violência contra a mulher, do câncer de mama, nós também temos a proteção ao idoso. Infelizmente, principalmente após a pandemia do Covid-19, os números aumentaram de violência contra o idoso, principalmente praticados em suas próprias residências. E isso a Defensoria Pública vem fazendo uma ação muito importante e buscando sempre a conciliação, sempre a harmonia entre a família. Contudo, quando isso não é possível, nós buscamos através de ações judiciais que ao idoso seja garantido sua segurança, seja garantido sua integridade física, sua integridade psicológica e principalmente seu direito à saúde e também aos alimentos. Muito bem. E os direitos do idoso, eles também passam muito pela questão familiar, não é isso? Quais são os direitos deles em relação a isso? Isso. A prioridade é que o idoso, pessoa idosa, ela seja acolhida em sua residência, assim como os pais são obrigados a cuidar dos filhos quando menores, os filhos, nós também somos obrigados por lei, através do Código Civil, a prestar alimentos, a prover segurança alimentar, uma segurança de sua integridade física, e isso só aumenta com o passar da idade, essa obrigação, esse acolhimento, e é por isso que a gente conscientize a população acerca disso. Na verdade, não é porque a pessoa idosa está numa idade avançada que ela perde seus direitos. Pelo contrário, seus direitos são ainda mais assegurados, porque é considerado um grupo em situação de vulnerabilidade social. Agora, em relação à Previdência, a gente sabe, doutora defensora, que os idosos eles passam por muitas situações, principalmente na questão da aposentadoria. Nesse cenário, quais são os direitos que a pessoa idosa tem garantidos referente à sua aposentadoria e à Previdência Social? Falando um pouco especialmente sobre a população que a Defensoria mais acolhe, que são as pessoas que são hipossuficientes financeiramente, ou seja, que não possuem condições financeiras para se sustentar, existe um benefício que nós chamamos de benefício de prestação continuada, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que é garantido à pessoa idosa acima de 65 anos. Nós sabemos que a pessoa idosa é aquela acima de 60, mas para receber esse benefício em peculiar, a pessoa idosa precisa ter mais de 65 anos, não pode receber aposentadoria ou pensão e precisa estar enquadrado numa família de renda familiar baixa. Assim, ela se cadastrará perante o Cadastro Único no CRAS e receberá um benefício através do INSS de um salário mínimo. Isso é garantido ainda que a pessoa não contribua à Previdência e ainda que ela nunca tenha trabalhado. Caso preenchidos esses requisitos, esse benefício de prestação continuada será assegurado a ela. Muito bem. E é claro que existem todos os canais de denúncia, caso a pessoa idosa ela se sinta lesada. Não existe só a violência física contra a pessoa idosa, defensora. Também há a violência psicológica e a violência patrimonial. É uma das que mais são registradas no nosso estado, no nosso país, quando se fala de crimes contra idosos, não é isso? Isso. É muito bom que o senhor trouxe isso, porque às vezes a gente não vê marcas na pessoa idosa, porém a gente vê ela cabisbaixa, a gente vê ela triste, deprimida. E isso é um tipo de violência, isso é um tipo de maus tratos. Violência psicológica. Assim como nós temos a violência sexual, que infelizmente é muito comum. A violência patrimonial, por exemplo, é crime você constranger o idoso a assinar uma procuração, por exemplo. Por isso que é preciso que a gente informe que o idoso não empreste o seu nome, como comumente a gente fala. Que o idoso se recuse a assinar uma procuração, se recuse a passar seus bens, ainda que para os seus herdeiros, porque não existe herança de pessoa viva. Então, não é possível alegar, por exemplo, essa casa será minha no futuro, por isso é preciso que o senhor já passe para o meu nome. Não existe isso. A sucessão ocorre com o falecimento da pessoa. Então, até que ela faleça e
Caso ela consiga ainda exprimir sua vontade, exprimir o seu querer, ela ainda será sujeito de direitos e ainda terá os direitos patrimoniais. Que essa violência patrimonial, inclusive quanto ao superendividamento, que é muito comum hoje em dia, é preciso que fique assegurado ao idoso todas essas informações, que ele seja ouvido, que ele seja capaz de escolher em relação ao seu patrimônio o que é melhor que ele faça. Agora, defensora, diante de situações de violação contra o idoso, de violência, de alguma violação dos direitos do idoso, quais os canais de comunicação onde as pessoas podem realizar esse tipo de denúncia contra esse crime e como é que as pessoas que se sentem violadas, violentadas, os seus direitos negados, podem procurar a Defensoria? A Defensoria Pública possui um subnúcleo. Nós temos o Núcleo de Direitos Humanos e dentro desse núcleo nós temos o subnúcleo número 2, que trata exatamente, especialmente dos direitos da pessoa idosa. É possível entrar em contato com a gente através do número de contato que a gente vai disponibilizar no site e também através do próprio site. Essas denúncias podem ser feitas, inclusive, de maneira anônima. A gente sabe que isso é muito comum, por exemplo, com vizinhos que presenciam violência, porém não querem se identificar, têm medo de algumas retaliações. Por isso é possível que essa denúncia seja feita anonimamente, ou seja, sem que a pessoa possa se identificar. E é muito necessário que a gente combata essa violência e que a gente não deixe que esses números sejam silenciados. Existe o risco de subnotificação, ou seja, que as pessoas não saibam que isso acontece. Por isso que a gente abre esse canal de atendimento especializado, em que as pessoas serão bem recebidas, serão bem acolhidas na sede da Defensoria, ali na Antônio da Rocha de Viana, para que a gente consiga tomar alguma providência acerca disso. Tá certo, então. Defensora, muito obrigado pela sua participação. Nós recebemos a Defensora Pública Estadual, Bárbara Abreu, que falou sobre os direitos da pessoa idosa no quadro Seus Direitos dessa segunda-feira. Obrigado mais uma vez e um excelente dia. Bom, a gente agora vai conferir as principais oportunidades do Cine para esta segunda-feira. Você que está procurando uma oportunidade de trabalho, você que está querendo se inserir no mercado de trabalho mais uma vez, pode ter uma oportunidade para você aqui nesta segunda. Vamos conferir no telão do Bom Dia Acre, olha só. Tem uma vaga para açougueiro, para atendente de telemarketing, são 40 vagas, entre elas para pessoas com deficiência. Auxiliar de costura, uma vaga. Tem uma vaga para auxiliar operacional de logística para pessoa com deficiência. Cabeleireiro escovista, melhor dizendo, 6 vagas. E tem uma vaga para cada uma das ocupações que vem a seguir. Chapista de lanchonete, confeiteiro, costureira em geral e costureira de máquinas industriais. Para cozinheiro de restaurante, 2 vagas. 3 vagas, cozinheiro geral e eletricista de manutenção eletrônica, 1 vaga. Vamos para mais vagas aqui do Cine? Olha só, tem uma vaga para eletricista de manutenção eletrônica e também para embalador, para pessoa com deficiência. Empregada doméstica, 5 vagas. 1 vaga para farmacêutico, para motorista entregador, para pedreiro, técnico em saúde bucal e topógrafo. 5 vagas para vendedor de serviços, vendedor interno, 12 vagas e vendedor pracista, 2 vagas. Lembrando que o atendimento de oferta de emprego é feito exclusivamente pelo telefone. O cidadão pode entrar em contato com o Cine pelos contatos que aparecem aí na sua tela e verificar se as vagas ainda estão disponíveis. Olha só, é o 68 3224 5094, 3224 1519, 3223 6502 ou pelo 0800 647 8182. Entre em contato com o Cine e verifique se a vaga de seu interesse ainda está disponível na manhã desta segunda-feira. Bom, a gente vai fazer a nossa última parada de hoje aqui no seu Bom Dia Acre. Na volta, tem mais informações sobre uma parceria entre a Caixa e o Instituto Amazônia Mais 21, ligado à Confederação Nacional da Indústria, que prevê a criação de linhas de crédito para empresas. Vamos saber mais detalhes sobre isso ainda hoje. E tem também as informações do esporte acreano. O Kelton Pinho já está aqui nos bastidores se preparando para levar para a gente as informações dessa rodada do fim de semana da Série D. Teve tropeço por parte do Maitá em casa e o São Francisco acabou goleado lá no Amapá. A gente vai saber mais detalhes sobre isso ainda hoje na sua edição do Bom Dia Acre. Agora no Acre, 8 horas e 32 minutos, a gente volta já já.
De volta com o seu BDAC e uma parceria entre a Caixa e o Instituto Amazônia Mais 21, ligado à Confederação Nacional da Indústria, que prevê aí a criação de linhas de crédito para empresas, organizações e cooperativas que atuam na região amazônica. A ideia é fomentar iniciativas que aliem desenvolvimento e preservação ambiental. Vamos conferir. Conservar a biodiversidade da Amazônia e, ao mesmo tempo, promover novos negócios sustentáveis. Este é o objetivo da parceria entre o Instituto Amazônia Mais 21 e a Caixa, com a liberação de linhas de crédito para empresas, organizações e cooperativas da região amazônica. Visando o fortalecimento de setores econômicos como a bioeconomia, a transição energética, setores estratégicos de uma nova economia, de uma nova indústria e novos setores econômicos que a Amazônia tem, por natureza, disponibilizar para possíveis empreendimentos e que no consórcio entre o setor privado, através do Instituto Amazônia Mais 21, e o setor público, por meio da Caixa, tenho a certeza de que destravaremos e avançaremos significativamente nessas agendas. As linhas de crédito, quando a gente fala de promover a ecoeficiência, elas querem justamente ajudar as empresas a poderem tanto desenvolver uma nova solução que reaproveite ou que evite poluição e, com isso, inclusive, ajudá-las a manter a licença ambiental de operação. Porque todas as atividades potencialmente poluidoras, pela legislação, elas precisam ter a licença de operação. E muitas vezes ela precisa trocar um filtro, ela precisa criar um sistema de tratamento de um resíduo, seja líquido, seja sólido. Então a linha vem justamente para atender essa necessidade do empresário a tornar o seu processo de produção mais sustentável. E além disso, ela pode ajudar o empresário a reduzir, por exemplo, a sua conta de energia, promovendo projetos de eficiência energética, ajudando a aproveitar, por exemplo, a energia solar da região, que é abundante na região norte também. A parceria também prevê a realização de projetos voltados para a capacitação das comunidades locais. A Caixa tem um fundo socioambiental que também pode ser usado para desenvolver projetos de capacitação, para ações voltadas para a educação ambiental, para ações de promoção da bioeconomia. Então, a ideia é que, junto com o Instituto Amazônia, a gente origine esses projetos e os melhores projetos possam contar com o apoio de ambas as instituições nesse foco voltado para desenvolver a pesquisa, o conhecimento local e a capacitação também e requalificação de mão de obra para esses novos negócios que podem vir da bioeconomia. Além de promover o acesso a linhas tradicionais que a Caixa já oferece aos empresários amazônicos, a ideia é destravar investimentos na região. A gente fala que não faltam capital no mundo. Existem recursos milionários, inclusive, de fundos, e eles estão em busca de bons projetos. Essa parceria, eu tenho certeza, com o Instituto Amazônia, a gente vai poder originar ótimos projetos para apresentar para investidores, para fundos, e que a gente possa investir para desenvolver soluções que a região precisa. Fundamental é a realização de campanhas e educação ambiental em todas as comunidades envolvidas. E isso vai garantir o desenvolvimento sustentável. E a iniciativa privada tem um papel central nesse processo no futuro, principalmente considerando a exaustão dos recursos públicos que nós temos hoje. Pois é, importante esse investimento para poder fomentar a produção no nosso estado, principalmente na nossa região amazônica, que tem grandes variedades, desde o agronegócio até o extrativismo, piscicultura, entre outros. Então, opções é o que não faltam. Bom, agora a gente vai falar do esporte. Kelton Pinho, editor do GE, já está aqui com a gente no estúdio do Bom Dia Acre. Kelton, muito bom dia para você. Fala, Murilo. Bom dia para você e bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Acre. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre os resultados da Série D, falando do Humaitá, que teve golaço, né? Golaço, Murilo. Vamos lá então mostrar isso para a galera que está em casa, e eu vou até fazer uma brincadeira. Tirem as crianças da sala, porque esse gol que a gente vai mostrar agora é para maiores de 18 anos. Vou pedir para a produção colocar as imagens na tela, porque o Humaitá não fez uma grande partida, Murilo, mas conseguiu achar esse gol ainda no primeiro tempo. Um golaço, né? Diga-se de passagem, a bola foi cruzada para a área e o André Lima, sem deixar ela cair,
dominou no peito e meteu de bicicleta, né? Como manda o figurino, aquela bicicleta bem encaixada mesmo, o André Lima abrindo o placar com esse golaço para o Maitá sobre o Princesa dos Solimões do Amazonas, jogo disputado lá no estádio Florestão no sábado. O Maitá saindo na frente do placar, o replay aí do gol, belo gol do André Lima, né? O André muito que foi plástico, né? Muito plástico, exatamente. O André que foi uma das contratações do Maitá em meio, né? Esse campeonato brasileiro da Série D. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Princesa dos Solimões conseguiu achar o empate, né? O Princesa vinha atacando o Maitá, fez até um primeiro tempo melhor que o Maitá em relação às oportunidades. E aí o Max, né? Nesse lance aí, bola cruzada para a área, ele livre de marcação, praticamente aí só desviou para o gol e empatou a partida, né, já nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Princesa continuou em cima do Maitá. Maitá não conseguiu, né, encaixar muitos ataques, né, tinha dificuldades na partida. E aí nessa bola cruzada para a área, a defesa do Maitá não conseguiu cortar totalmente. Aí o Max, novamente, atacante do Princesa, conseguiu colocar o Princesa dos Solimões em vantagem novamente, 2-1 nesse momento da partida. O Maitá teve um jogador expulso já no finalzinho do jogo. Jojo foi expulso, recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso da partida. E aí o Maitá foi para cima, né? Nos acréscimos já, por volta dos 51 minutos, o Fernandinho cobrou essa falta, ele bateu na barreira e jogou na área novamente. E ele mesmo, na sobra, o Fernandinho conseguiu ganhar e acertar esse lindo chute aí da entrada da área para deixar tudo igual. E aí para o Maitá, apesar de jogar em casa, não ter conseguido a vitória, foi com um gostinho de vitória, porque em meio às circunstâncias do jogo, né, o Maitá não fez uma grande partida, mas com 2 golaços, né, tanto do André Lima como também do Fernandinho, conseguiu garantir pelo menos um ponto na classificação, resultado que deixou o Maitá no G4, né, o Maitá segue no G4, está na 4ª posição com 14 pontos, o time agora volta a campo para enfrentar o São Francisco, que vai ser no próximo sábado, um confronto acreano no estádio Florestão aqui em Rio Branco. O São Francisco, Murilo, não teve a mesma sorte. São Francisco perdeu fora de casa, enfrentou o Trem do Amapá no estádio Zerão em Macapá, perdeu por 4-1, foi goleado. São Francisco já praticamente sem chances, né, de classificação para a segunda fase. Matematicamente ainda é possível, mas considerando que você precisa ganhar jogos fora de casa, o São Francisco ainda não conseguiu. E também dependendo de resultados de adversários que estão mais na parte de cima da tabela, a situação do São Francisco fica bem difícil. Então o São Francisco vai enfrentar o Maitá no sábado, né, no próximo sábado, a partir das 4 horas da tarde no Florestão, jogo que vai ter uma importância muito maior pelo que diz a classificação para o Maitá, do que para o São Francisco. O São Francisco já nas últimas forças, né, nesse Campeonato Brasileiro da Série D. Pois é, Kelton. Então, esse aí é o cenário da Série D. E os golaços do Maitá, eu posso dizer aqui, se fosse ensaiado, não ia dar certo. Exatamente. Foi 2 belos gols, né, Murilo? Exatamente. Bom, a gente tem mais informações de esporte agora para falar de Fórmula V. Fórmula V, vamos lá falar sobre isso. Teve a participação do acreano, o Pedro Henrique Antunes, Murilo. A gente tem as fotos para mostrar para a galera aí. Ele disputou a 4ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula V em Interlagos. Nesse final de semana, conseguiu ser campeão na categoria Júnior, que é a categoria dele, né, na faixa etária, e foi vice-campeão na categoria geral, né, que é já aí contando todos os pilotos. O Pedro Henrique Antunes participa desde a primeira etapa, ele sempre vem conquistando pódios, né, no Campeonato Paulista de Fórmula V. Agora, como você vê aí na imagem, ele está com um macacão personalizado do Acre, né, em verde e amarelo, está com apoio também aí do governo do estado, né, conseguiu alguns apoiadores para participar dessa competição. São 8 etapas, a próxima vai ser no finalzinho de julho, né, em Interlagos também, e o Pedro Henrique Antunes aí, feliz da vida, com mais esse pódio conquistado no Campeonato Paulista de Fórmula V. Parabéns aí o Pedro Henrique Antunes. Muito bem, Pedro Henrique, que é uma grande promessa do nosso automobilismo aqui do Acre, agora com destaque na Fórmula V, que é VEE. É exatamente assim que se escreve, Fórmula V. Kelton, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Fechou então, Murilo. Valeu, até a próxima. Até a próxima. E para você, um excelente dia. O Bom Dia chega ao fim. Outras informações você confere junto comigo também no Jornal do Acre, primeira edição, que começa logo mais depois do Globo Esporte. Para você, um grande abraço e a gente se vê mais tarde. Até mais.